esse momento para se colocar diante do Senhor. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos, no dia da angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Lá o Senhor diz, torre forte ao Senhor, para lá corre o justo e fica abrigado. Colossenses diz que nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Salmo 91 fala das asas do Senhor, onde nós nos escondemos. O Senhor é aquele que nos guarda e na sua presença nós nos refugiamos. Encontramos descanso, paz, encontramos a provisão que precisamos. Podemos correr para o Senhor essa manhã. Correr para os braços do Abba. Correr para os braços do Pai. Nos abrigarmos nos braços do Pai. Não nos foi dado espírito de medo, de covardia, de temor, mas nós recebemos o Espírito de Jesus, o Espírito Santo. E Ele, o Espírito Santo, nos leva à compreensão de que temos um Pai e que esse Pai cuida de nós. Em qualquer necessidade, o Pai nos responde, o Pai nos atende. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos visto e temos comentado isso entre nós, de que Deus está nos dando uma oportunidade também de nos voltarmos mais para as nossas famílias. É tempo de deixarmos o Senhor mostrar as coisas que precisam de ajustes em nossa vida. Recentemente o Loma, querido companheiro, ele compartilhou uma palavra que eu achei muito importante e preciosa. Não vou ter todos os detalhes aqui, mas ele disse que é tempo de nós observarmos os telhados, assim como alguém observa as pingueiras, as goteiras que caem dentro de casa em época de chuva. Quando está chovendo e a gente observa que está molhando a casa, está pingando dentro da casa, é importante a gente ficar olhando ali naqueles locais onde as goteiras estão caindo, porque quando o sol vier, quando a chuva passar, nós vamos precisar subir o telhado e naquele local onde as goteiras estão caindo, fecharmos aquelas frestas ali, Mas o nosso querido Loma, ele disse que muitas vezes nós fazemos como alguém que depois que o verão vem, depois que o tempo de chuva passa, se esquece das goteiras e não se preocupa com o telhado. Só vai se lembrar disso depois, quando a chuva voltar novamente. Então, em casa, Deus está nos dando a oportunidade da gente checar as coisas na vida conjugal, na vida familiar, na vida dos filhos. Tempo que nós utilizamos para buscar o Senhor. Temos tido muitos testemunhos lindos de famílias que estão redescobrindo a importância e a beleza do culto familiar. Pais que estão tirando tempo junto com os filhos, com as esposas, para orar, para adorar o Senhor, para ler a palavra juntos. Isso é muito tremendo. Temos recomendado, inclusive, que os irmãos ceiem juntos em casa, com a família, com os filhos, com aqueles que já são batizados. Ceiem, aproveitem esse momento para estarem buscando juntos. Nós reforçamos nos últimos meses aí aquela palavra profética que Josué afirmou a respeito dele e da casa dele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa seja uma declaração profética. Nós, em nossa casa, vamos servir o Senhor. Para que quando esse tempo de isolamento terminar, quando esse isolamento social acabar, a gente possa continuar com essa pegada em casa, remindo tempo, buscando o Senhor. Os maridos, orando junto com as esposas, junto com os filhos. Isso é muito importante, queremos dar essa recomendação aos nossos irmãos. Outra coisa que nós queremos lembrar, amados, é que o nosso programa de oração continua. Então, nós continuamos com aquela direção do Senhor para orarmos pelos 3 tópicos que nos foram dados
pelo Espírito Santo. Orarmos para que sejamos cada dia mais cheios do Espírito. Orarmos por nossas famílias, cobrirmos nossas famílias. Orarmos por nossa nação, pelo presidente, a nossa república e por todas as autoridades. Então, aqueles irmãos que deram seus nomes, nos horários da parte da manhã, do meio-dia, à tarde e à noite, do grupo que apareceu à noite, queremos recomendar a você que você continue orando. E se você não se encaixou em nenhum desses grupos, se encaixe. É importante que toda a igreja está orando, principalmente pela nação, meus irmãos. O Espírito Santo já estava, de alguma forma, preparando a nossa vida, e pelo menos eu estou dizendo em relação à igreja em Candeias, mas sei que o Senhor estava falando isso com muitos irmãos em toda a nossa nação. Deus já estava nos preparando para esse momento que estamos vivendo agora, todo esse caos que ocorreu no mundo e aqui no Brasil em função do coronavírus. Deus já estava nos preparando quando Ele nos levou a entender que precisávamos orar de forma específica pelo nosso presidente, pelas nossas autoridades, pela nossa nação. Devemos continuar pedindo ao Senhor para que dê sabedoria aos nossos governantes, que dê discernimento para eles, que o Senhor incline o coração deles ao temor dele. Precisamos continuar orando. São decisões sérias que os governantes têm que tomar em relação tanto à preservação da vida, da saúde dos brasileiros, mas com relação também à preservação do trabalho, a preservação da economia. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e nós precisamos orar. É o que mais nós precisamos fazer nesse momento. Tá? Não é momento de guerras ideológicas, não é momento de conflitos, é momento da gente orar. Nos lembrando de palavras como de 2 Timóteo 2, 1 a 2, que diz que nós devemos orar por nossas autoridades para que tenhamos uma vida quieta e sossegada diante de Deus. Nos lembrando de 2 de Crônicas 7, 14, que diz que se o povo de Deus, que se chama pelo nome do Senhor, orar, o Senhor vai curar a nossa terra e vai responder do céu e vai sarar a nossa terra. E esses dias o Senhor me deu um texto de Joel, capítulo 2, onde o Senhor chama a igreja, a nação de Israel ali, mas para nós, igreja, nos dias de hoje, chama a igreja não só para orar, mas chama a igreja também para jejuar. Então temos dado essa palavra aos irmãos que gostam de boa saúde, que têm estrutura física, que não estão impossibilitados por questões de saúde, de jejuar. Olha, jejue por nossa nação, jejue pelas nossas autoridades, jejue. Deus está nos dando essa palavra como uma palavra rema. E o texto de Joel diz que por causa da oração, por causa do jejum, por causa do rasgar o coração e não das vestes, o Senhor vai se mostrar zeloso, vai se compadecer da terra. Nós precisamos buscar o Senhor. Eu tenho pensado muito em um texto que está em 2 de Timóteo 2, 9. Esse texto diz que a palavra do Senhor não está presa. Paulo está dizendo que, embora ele esteja preso, escrevendo essa carta ao seu discípulo, a palavra de Deus não está presa. Então, amados, nós precisamos, em meio a tudo isso que está ocorrendo, nos ater também aos perdidos. Eu dar um testemunho para vocês do que aconteceu comigo e com a Tânia nessa semana. Nós pegamos o violão e fomos para uma varandinha do apartamento onde a gente mora, da área de serviço, e dá para vários prédios, assim, algumas casas ao redor, e a gente começou a cantar, a gente começou a orar, e uma senhora saiu da casa dela, veio para a sacada e levantou as mãos assim no sinal de que ela estava pedindo oração. A gente abençoou a vida dela, a dona Fátima, a gente orou pela vida dela naquele momento. E nós entendemos que mesmo confinados, mesmo nesse estado de isolamento social, a gente pode atender aos perdidos, a gente pode orar por eles, a gente pode
ter um olhar diferenciado para aqueles que moram no mesmo prédio onde a gente reside. Nós podemos servir de alguma forma as pessoas mais idosas, né? Nós podemos transmitir a palavra de Deus de alguma forma. Mas é importante nós pensarmos em tudo que está ocorrendo, porque eu acredito de que Deus quer nos ver com uma pegada diferente depois que esse isolamento acabar. Eu acredito que Deus está nos mostrando o quanto que o mundo está abalado diante dessa pandemia e o quanto que as pessoas estão com medo da morte, o quanto as pessoas estão inseguras, o quanto as pessoas carecem da paz de Deus que nós temos, carecem das boas novas que nós conhecemos, carecem de conhecer o amor de Deus que nós conhecemos. Então hoje a gente vê, mesmo as pessoas de classe alta, mesmo gente que tem dinheiro, mesmo gente que tem uma condição social favorecida, a gente vê todas essas pessoas abaladas, com medo. Porque assim que as pessoas sem Deus, sem Jesus, se apresentam diante de um quadro como esse. É importante nós entendermos qual é o nosso papel para sermos sal e a terra e luz do mundo. Porque, irmãos, Deus, em sua palavra, lendo os evangelhos, nos mostra que ainda existem coisas para acontecer. E a igreja precisa estar preparada para alcançar os perdidos e levar a palavra de esperança àqueles que estão no mundo. Bom, eu acredito que a nível de recomendação, de lembrança aqui, de coisas que nós precisamos reforçar com os irmãos, eu já disse o que precisava ser dito. Mas eu queria repartir uma palavra com vocês, que está em 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 7. A mão está dizendo que tem um pedido de oração aqui. Você mandou mensagem aqui, pedindo oração por Éter, a esposa de um pastor lá que passou mal ontem à noite, com essa fraqueza do corpo, e está com suspeita de estar com corona. Orar, interceder pela vida de Éter, pela Campina Grande. Senhor, palavra muito clara dizendo que tu tens cuidado das nossas vidas e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo diante das situações mais difíceis, nós não imaginamos, mas tudo concorre para o nosso bem. E assim, essa manhã, todos aqui reunidos, Deus, clamamos a Ti pela vida da Éter, lá de Campina Grande. Nós não conhecemos, mas Tu conheces muito bem. E agora, Senhor, em nome de Jesus, poder curador, Espírito Santo sobre a vida dela. Também dá forças a ela naquele local, Senhor, para poder testemunhar e falar das Tuas maravilhas, ela Senhor, nesse período que Tu vai ficar. Mas clamamos a Ti, Senhor. Assim como aquela mulher, Senhor, trocou sobre as Tuas vestes, nossa amiga foi curada. Lançamos essa palavra de fé, Senhor, sobre a vida da Éter. Seja curada em nome santo de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero trazer uma palavra bem simples, bem objetiva e bem rápida também. Mas de um texto que eu acredito que é uma palavra para nós, assim, para o nosso coração no dia de hoje e para esses dias que nós estamos vivendo. 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 7. Diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu estava orando
essa madrugada, quando o Senhor me deu essa palavra. E hoje pela manhã, conferindo aqui com o Eduardo se ele tinha algo para ser lembrado, né, nesse encontro aqui, nessa videoconferência, nessa reunião aqui na live. Ele me mandou aqui um texto do A.W. Tozer. Tem muito a ver com aquilo que eu vou compartilhar com vocês. A meditação desse irmão. Eu quero ler com vocês aqui. Inclusive foi postado no grupo da igreja. Deixe o medo se tornar confiança. O que podemos fazer a não se orar pelas multidões de homens e mulheres hostis que acreditam que a sua visão humanística da vida é mais do que suficiente? Acreditam que são capitães responsáveis por sua própria alma. O triste fato é que mesmo ao juntar-se a antiquíssima rejeição de Jesus Cristo, não aceitaremos que esse homem nos governe. Ainda estão perturbados com medos interiores. O atual mundo competitivo e a sua sociedade egoísta trouxeram muitos novos temores à raça humana. Compadeço-me daqueles serem perturbados e permanecem acordados durante a noite, preocupando-se com a possível destruição da raça por meio de algum mau uso do suprimento mundial de armas nucleares. A tragédia é que perderam todo o senso da soberania, da onipotência e da fidelidade do Deus vivo. Ainda que o mundo material nunca tenha entendido, nossa fé está bem fundamentada nas Escrituras. Ainda que considerem seriamente a palavra de Deus, estão convencidos de um verdadeiro domínio espiritual, tão real como esse mundo em que habitamos. Parece que o nosso irmão Tozer estava olhando para os nossos dias, né? E vendo tudo aquilo que nós estamos passando no ano de 2020. Irmãos, nós precisamos ter uma atitude de fé, confiança em Deus, em meio aos cuidados, em meio à prudência, em meio à obediência às nossas autoridades, em meio às recomendações médicas, em meio a esse surto, essa pandemia, em meio a tudo que se apresenta como caos ao nosso redor, a possíveis desdobramentos até na economia, de coisas que estão acontecendo, que podem até vir a acontecer, nós precisamos nos lembrar de que Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas o Senhor nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Nós precisamos nos lembrar dessa palavra, que tem relação com Romanos, no capítulo 8, quando o Senhor diz que a nós não foi dado o espírito de covardia, de medo, para outra vez estarmos atemorizados, mas que nós recebemos o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, que nos lembra que nós somos filhos de Deus, que comunica conosco essa verdade. Essa semana, para mim, foi uma semana de meditar muito na vida de Davi. E eu me peguei refletindo muito na vida dele, no episódio em que Davi enfrenta o gigante Golias. Todo mundo conhece esse texto. E a palavra do Senhor diz, está lá em Primeiro Samuel, no capítulo 17, a palavra do Senhor diz que os filisteus
armaram um acampamento contra os filhos de Israel. E foi apresentado aos filhos de Israel um homem que, nas nossas medidas hoje, ele tinha em torno de 3 metros de altura. E a armadura que ele usava pesava aproximadamente 60 quilos. Era um homem enorme. Esse homem, ele ficava afrontando Israel. Ficava afrontando a Saul, que era o rei de Israel naquela oportunidade. Ficava afrontando os filhos de Israel, dizendo que ele queria lutar contra alguém que se prontificasse a lutar contra ele, para que fosse definida aquela guerra. O que ele estava propondo é que, ao invés do exército de Israel lutar contra o exército dos filisteus, houvesse um homem que se levantasse lá no meio dos filhos de Israel para lutar contra Golias. E aquele que ganhasse seria o povo dominante, o povo que perdesse. E por vários dias Golias ia ali e afrontava, ninguém se prontificava, nem o próprio rei. E o texto diz, o capítulo é muito grande, mas diz que todas as vezes que Golias vinha, o seu escudeiro, falava aquelas palavras, diz as escrituras, que o povo ficava com medo, ficava atemorizado, por causa do tamanho daquele homem, por causa da violência, né, que aquele homem expressava com as suas palavras, né? Mas, irmãos, diz a Bíblia que Jessé enviou a Davi para estar levando alimento e provisão para os seus irmãos que estavam na guerra. E Davi viu esse cenário. Davi viu essa cena. E a atitude de Davi foi uma atitude totalmente diferente de Saul, dos guerreiros de Saul, de toda aquela nação, de todo aquele exército que estava ali com medo e amedrontado por causa do gigante. Davi, quando ele ouviu aquelas palavras, ele se prontificou a lutar contra Golias. Mas ele não fez isso, não foi porque ele confiava em si mesmo, porque ele era um guerreiro, ou porque ele era alguém que tinha muita experiência, né, na questão bélica, mas ele confiava em Deus. E Davi, por causa do Senhor, se apresentou ao rei Saul e disse que ele ia guerrear contra Golias. Saul achou interessante, ficou assustado com aquilo, né? Porque Davi era um homem de boa aparência, né? Não era um guerreiro, né? Saul não acreditou ali no primeiro momento que Davi pudesse derrotar Golias. Mas Davi, irmãos, disse para Saul algo que nós precisamos atentar para isso. Davi disse assim, que ele estava lá no campo, quando veio um leão, e ele matou o leão. O Senhor capacitou ele a matar o leão. Depois veio o urso, e Davi matou o urso, porque o Senhor capacitou ele a matar o urso. E Davi disse para Saul, assim como Deus me livrou da mão do leão, assim como Deus me livrou da mão do urso, que queria despedaçar as ovelhas do meu pai, o Senhor vai entregar esse incircunciso de coração nas minhas mãos. Então é importante, irmãos, nós atentarmos para isso. Porque, primeiro, Davi confiava em Deus. E Davi trouxe à memória os livramentos passados de Deus. Ele se lembrou do que Deus fez lá no curral das ovelhas, quando Deus livrou a Davi do leão e do urso. E isso encheu o coração dele de esperança e fé para crer que Deus, que tinha livrado ele do urso, que tinha livrado ele do leão, ia livrá-lo também daquele gigante. E Davi então se apresentou e ele foi guerrear contra Golias. Então nós precisamos atentar para isso. Não sei se os irmãos que estão aqui se lembram desse hino,
Mas eu, quando me converti, eu me lembro de um hino que era cantado: ninguém detém a obra santa. É um hino bem antigo. Ninguém detém é a obra santa, falando da obra de Deus. Irmãos, a igreja de Jesus passou por situações muito piores do que nós estamos passando hoje. Nossos primeiros irmãos foram lançados na arena, foram mortos, foram perseguidos, foram torturados. Quando a gente olha para a história da igreja, não foram poucas as vezes onde a sociedade, o mundo, passou por situações como essa que nós estamos vivendo, abalos como esse que nós estamos vivendo, e a igreja foi preservada, foi cuidada, foi guardada, porque ninguém pode deter a obra de Deus, a igreja de Deus. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. É isso que nós fomos lembrados, e ensinados pelo Ediléo mais recentemente. Porque a gente acha que esse texto em que Jesus está dizendo que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, a gente imagina que é a igreja acuada, resistindo às portas do inferno, e o exército inimigo, o exército de Satanás vindo contra nós. E é justamente o contrário. É o avanço do exército de Deus. É a igreja avançando. Então, Davi, ele entendeu isso, ele se lembrou dos livramentos de Deus. Ele trouxe isso à memória e isso encheu o coração dele de coragem para ele poder enfrentar aquele gigante. E ele disse isso para Golias: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tu tens afrontado. Então eu acredito que essa palavra de Paulo, em 2 de Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, sobre moderação, sobre não sermos acometidos do medo, da covardia, do pavor, do pânico. É compreensível isso no mundo, das pessoas que nem conhecem o Senhor. Mas para nós que temos o Senhor, nós conhecemos o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Você conhece, eu conheço, Rafa, Debinha, Carlão, Natan que está aqui. Você que está nos assistindo, você conhece o Senhor verdadeiro, o Senhor dos Exércitos. Então nós precisamos nesse momento confiar em Deus. Essa é a palavra que nós queremos como presbitério, como liderança, deixar para vocês. Amados, confiem no Senhor. Confiem, tomem os seus cuidados, faça o isolamento que está sendo recomendado, cuide da sua saúde, mas confie em Deus. Porque o que nós mais temos visto aí é uma sociedade que agora tem pânico. Está aterrorizada, o medo entrou na casa das pessoas e na casa até de muitos cristãos. Mas nós precisamos nos revestir dessa armadura. Lembra de Davi? Saul tentou colocar a armadura dele em Davi, mas Davi ficou todo desajeitado ali, não conseguiu colocar aquela armadura. E ele foi apenas com uma funda e a pedra nas mãos, mas Davi estava revestido ali de uma unção muito especial, de uma proteção muito especial. Isso nos lembra de Efésios 6, que fala que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Nos revestirmos da armadura do Senhor. Para no dia mau, esse é o dia mau, nós estamos vivendo o dia mau, ficarmos firmes. É hora de nos revestirmos da armadura do Senhor, amados. É hora de termos a ousadia de Davi, é hora de termos a valentia de Davi, é hora de deixarmos palavras de encorajamento uns aos outros, é hora de buscar o Senhor, é hora de nos levantarmos pela madrugada, é hora de jejuarmos, de dedicarmos nossa vida em oração, de nos santificarmos, porque eu acredito que Deus está nos preparando, é o tempo onde Deus está nos colocando nesse cenáculo, que nós não sabemos de quantos dias vão ser, mas Deus está nos colocando nesse cenáculo, para que quando nós sairmos desse cenáculo, quando sairmos desse tempo de isolamento, quando sairmos desse período diferente que a igreja está vivendo, nós possamos ser como os discípulos de Jesus ali que saíram do cenáculo e simplesmente encheram a Jerusalém, as cidades vizinhas da palavra de Deus, da vida de Deus.
da presença de Deus, porque eles estavam fortalecidos no Senhor. Então quero deixar essa palavra. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Ele é a força da minha vida, o escudo e fortaleza, a quem temerei. Se uma guerra contra mim se levantar, nele confiarei. Eu não tenho má notícia, pois o meu coração nele firme está.